Olá, o objetivo desse vídeo é demonstrar com o sistema MA como gerar a ficha S13 do INSS retido na fonte para importar na ApertComp. Então, antes do usuário acessar o módulo Editor Plus, clicar em Gerar Arquivos e selecionar a ficha S13 para gerar o arquivo TXT, para importar depois na ApertComp, a recomendação é que o usuário faça um amplo estudo sobre o ajuda da ApertComp, iniciando pelo layout. Então é importante que o usuário faça um amplo estudo sobre o layout da ficha S13, para verificar os campos, verificar também os dados que devem ser informados e as observações, enfim, realizar uma ampla conferência para ter aí a compreensão de todas as particularidades técnicas do layout da ficha S13. E depois também a recomendação é que o usuário acesse a parte de preenchimento e faça também um amplo estudo sobre todas as particularidades que estão relacionadas às retenções. Então é importante que o usuário leia atentamente todas as orientações disponíveis na ApertComp e também toda a base legal para verificar quando que deve ser feito o pedido de restituição ou de compensação. Então é importante que o usuário faça todo esse estudo da ApertComp, todas as particularidades do layout, as orientações geral, etc. E também da base legal. Após ter toda essa compreensão técnica, o próximo passo é acessar o módulo de consultas do sistema MA e executar a consulta 874, referente à ficha S13. Só que aqui um detalhe importante a ser destacado, né? Antes de executar essa consulta, é importante que o usuário verifique quais são os arquivos base, que nesse caso são as notas fiscais de serviço, arquivos em TXT da Prefeitura Municipal de São Paulo, ou os XMLs das notas fiscais eletrônicas. E aqui, seja da Prefeitura de São Paulo, do município de São Paulo, né, ou de todos os outros municípios do Brasil. E as notas fiscais de serviço que o MA importa nos XMLs é o padrão Abrasf. Então é importante que o usuário faça uma ampla análise desses dados. Se o usuário importou os arquivos TXT da nota fiscal de serviço da Prefeitura Municipal de São Paulo, aí tem que executar essa consulta e analisar os dados. Agora, se o usuário importou os arquivos XMLs das notas fiscais de serviço, aí tem que executar essa outra consulta das notas fiscais de serviço, XML, né, e analisar os dados. No meu caso, eu não tenho dados de nenhum dos tipos de dados. Tá? Então, eu vou fazer uma apresentação conceitual, né? Mas para o usuário ele vai executar e vai listar os dados, seja de TXT, se ele tiver, seja dos XML, notas fiscais de serviço dos XMLs. Né? Então é importante deixar esse destaque aí, essa observação, né? Que o usuário tem que analisar os dados, né, das notas fiscais de serviço em XML para todos os municípios no Brasil que tiver padrão Abrasf, o MA importa, então é só importar e analisar os dados. Se tiver, evidentemente, retenções de INSS. Né? E no caso da Prefeitura Municipal de São Paulo, né, município de São Paulo, além dos XMLs, né, se o usuário não tiver acesso aos XMLs, então tem a opção aqui de importar os arquivos TXT. Né? Bem, e aí a pergunta é, mas como é que eu gero esses arquivos TXT? Bem, aí no nosso site, se o usuário acessar aqui em base de conhecimento, tem aqui um guia com o passo a passo de como acessar. Só abrir esse guia aqui e seguir o passo a passo. Muito bem. Depois de feito uma ampla análise desses dados, o próximo passo então é voltar aqui na consulta 874, né, da ficha S13 e executar. Só que antes de executar é importante o usuário ficar atento aos parâmetros, né? Especialmente aos períodos que o usuário vai informar, e uma série de outros detalhes técnicos que é fundamental que o usuário leia atentamente. Depois de tudo, conferir tudo ok, aí sim, o usuário deve executar a consulta e informar aqui os períodos. Aí eu vou colocar aqui 2021, mas cabe ao usuário, né, saber qual o período que vai informar de acordo com a sua realidade, suas necessidades do seu cliente. Então eu vou botar aqui a data 01/01 de 21 a 31/12 de 21 e vou informar aqui o CNPJ do declarante. Outro ponto importante, a gente recomenda que o usuário informe os parâmetros aqui no ato da execução da consulta
iguais aos que serão usados na geração do arquivo TXT da ficha S13, porque aí justamente fica mais fácil para o usuário conferir, ou seja, executa aqui a consulta referente ao mesmo período que vai gerar o arquivo da ficha S13 no Editor Plus para importar lá na PertComp, né? A recomendação justamente para facilitar as conferências, né? Aí depois é só executar, preencher os parâmetros, é só executar e analisar os dados. No meu caso, como eu disse, não vai aparecer nada porque eu não tenho arquivos XML de notas fiscais de serviço e não tenho também TXT, nenhum dos dois, então por isso que não tem dados, né? Não vai trazer dados aqui na consulta, mas se tivesse, iria listar. E é evidentemente que cabe ao usuário analisar esses dados da consulta 874 referente à ficha S3 com os dados da origem, que são ou os XMLs das notas fiscais eletrônicas, padrão Abrasf, ou o TXT no caso do município de São Paulo, né, Prefeitura de São Paulo. Bem, depois de tudo conferido e tudo ok, o próximo passo é acessar o módulo Editor Plus, clicar em Gerar e aqui escolher a ficha, né, S13. Né? Escolher aqui a ficha S13 referente às retenções do INSS e a recomendação é que o usuário siga todas as instruções que está aqui, leia atentamente todos os detalhes técnicos, etc. E depois, no ato da execução aqui, de gerar o arquivo, né, só informar os parâmetros. E lembrando que os parâmetros é como eu mencionei anteriormente. Aqui eu vou colocar 0101-2021 a 31/12/2021. Agora cabe ao usuário, né, saber quais os parâmetros que devem ser informados aqui, de acordo com a PertComp, né, que foi criada. Né? Então é importante que o usuário fique atento a esse detalhe técnico. Todos esses detalhes técnicos legais cabe ao usuário ter o domínio, a compreensão plena. E outro ponto importante, como eu já mencionei, mas reforçando, o adequado é o usuário executar a consulta no modo de consultas, conforme eu mencionei anteriormente, né? Executar a consulta 874, informando os mesmos parâmetros da geração, exatamente para conferir, porque daí o usuário vai ver, se ele informar na consulta 874 do modo de consultas os mesmos parâmetros da geração, o usuário vai saber exatamente qual é os dados que vão ser informados aqui no ato da geração do arquivo TXT da ficha S13. Né? Bom, depois de tudo conferido, é só clicar em executar, o EMEA vai abrir uma tela para o usuário salvar no C da máquina na pasta da PertComp. É importante que o usuário salve na pasta da PertComp, pode ter uma outra pasta com a raiz aqui, ou o CNPJ completo, né, e é só salvar o arquivo TXT da ficha S13 dentro. E depois a gente recomenda que o usuário acesse também esse arquivo que foi gerado justamente para conferir os dados. Claro que no meu caso aqui não vai aparecer nada, porque não tem, mas se tivesse ia listar todos os dados do arquivo TXT referente à ficha S13. E aí depois é importante que evidentemente que o usuário confira, cheque, verifique se está tudo ok. E por fim é só acessar a PertComp e importar dentro da PertComp que foi criada, né, e importar o arquivo TXT da ficha S13 que foi gerado no módulo Editor Plus do sistema EMEA, né? Importar o arquivo TXT, né, que foi gerado lá no módulo Editor Plus. Bem, outro ponto importante a ser destacado é que no nosso site nós temos um guia referente à geração das fichas da PertComp. Nós temos um guia aqui com as orientações gerais, que é fundamental que o usuário siga esse guia. É importante que o usuário faça uma ampla análise dos dados, conforme eu já mencionei, para depois chegar no ato da geração no módulo Editor Plus, né, e seguir as instruções, gerar o arquivo TXT, conforme eu mencionei anteriormente, e salvar no C da máquina, e depois só abrir, né, a PertComp que o usuário criou, referente ao INSS retido na fonte, e dentro da ficha S13 importar o arquivo TXT que foi gerado pelo módulo Editor Plus do sistema EMEA. Então é importante que o usuário faça aí todo esse procedimento, todas essas conferências, etc., para gerar o arquivo de forma correta. Né? Bem, então esse é todo o procedimento para gerar a ficha S13, né? Gerar o arquivo TXT da ficha S13, referente à retenção na fonte do INSS, para depois importar na PertComp. E lembrando que na PertComp, né, é importante destacar rapidamente, né, que o usuário precisa ficar atento
ao que diz aqui a PERTComp, né, as instruções da PERTComp, né? Ou seja, o usuário pode criar um pedido de restituição ou de compensação, né? Então, conforme o pedido de restituição ou de compensação, conforme o período que o usuário criou ali, é o mesmo que deve ser usado para gerar o arquivo TXT da ficha S13, para depois importar esse arquivo TXT dentro da PERTComp que foi criada no programa da PERTComp, né? Bem, então esses são todos os detalhes técnicos para gerar o arquivo TXT da ficha S13. E evidentemente que se o usuário tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, é só clicar em suporte que a nossa equipe técnica está à disposição. Então mais uma vez obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e até o próximo.